Olá, pessoal! Esta é a segunda parte do episódio 9 do podcast Prazer Eu, apresentado por mim, Dani Calaça. Antes de escutar este episódio, sugiro que você ouça a primeira parte do episódio 9, intitulada Renascimento, entre fins e recomeços. Nesta segunda parte, eu compartilho com vocês a minha leitura sobre o céu deste dia 3 de março de 2026, em que a Lua entra em sua fase cheia no signo de Virgem e temos também um eclipse lunar. Vamos então ao céu do dia. E hoje, dia 3 de março de 2026, nós temos uma lua cheia em Virgem, e uma lua cheia especial. Ela está eclipsada, né? Além da lua cheia, hoje ser o dia da lua cheia em si, nós temos um eclipse lunar. Então, é um dia muito especial. Tem nada por acaso, como eu sempre falo, são as sincronicidades. E, de certa forma, eu escolhi esse dia para retomar com o podcast, porque é uma energia muito potente. A energia de lua cheia já é uma energia de expansão, é uma energia de vivacidade, de liberdade, de iluminação. Também trabalha a nossa sensibilidade, a nossa clareza. Também pode ser um momento de colheita do que a gente plantou na lua nova. Então chega no ápice e a lua cheia seria esse momento de colheita. Eu quis retomar essa nova fase do podcast nesse dia especial, com a energia desse céu, para abençoar esse novo caminho. E além disso, de ser essa lua cheia, a gente tem um portal, que é esse eclipse lunar. Eu vou falar um pouco mais sobre o eclipse, mas também é esse dia especial em que se abre um portal de possibilidades para o novo. Esse eclipse potencializa toda essa energia da lua cheia em Virgem que acontece hoje. E bem, você pode estar ouvindo hoje, que pode ser um outro dia, que não dia 3 de março, e aí você então já passou, não vou nem ouvir o que ela vai falar sobre o céu do dia. Bem, a força do eclipse, a energia do eclipse, ela se reverbera por até 6 meses. Então, mesmo que você esteja em outro momento ouvindo esse episódio, vale a pena ouvir sobre a energia desse céu. Então, os eclipses, de forma geral, eles são momentos de expansão de consciência, de alinhamento, realinhamento com a alma, com o universo, com a consciência maior. Existe uma lei universal, que está na Tábua da Esmeralda. Enfim, quem quiser entender mais, pesquisa aí o que é Tábua da Esmeralda. Mas essa lei é conhecida por ter sido descrita por Hermes Trismegisto. E ele descreveu algumas, são 7 leis universais, e uma delas diz: o que está em cima é como está embaixo. Isso remota, essa lei, enfim, é de tempos muito antigos. Mas ela faz muito sentido em muitos aspectos. E o que é que essa lei, quer dizer, principalmente quando eu vou falar da astrologia? Que o céu, esse movimento do céu, está conectado com o movimento da Terra, com a nossa vida aqui. Então, olhar para o céu, olhar para os astros, pode ser um potente guia do que a nossa vida quer para a gente, do que é melhor para a gente. Entender os nossos potenciais a partir da leitura do céu, do mapa astral, essas forças e essas mudanças que acontecem, dos planetas, enfim, que está em tal signo, o eclipse que vem, a lua cheia. Nada disso é por acaso. Isso tem a ver com essa lei universal. O que está em cima é como está embaixo. Essas mudanças que ocorrem nos astros, no céu, mostram para a gente potenciais do que está acontecendo na nossa vida internamente, aqui na Terra, certo? Tanto do ponto de vista externo, político, digamos assim, a gente está vendo muitas mudanças no mundo, e também do ponto de vista mais interno, mais nosso, tá? As coisas estão interligadas, só que a gente esqueceu disso. A gente esqueceu de se conectar com essa força maior e de entender que pode existir um guia para quando a gente
meio que se sente perdido, encontrar a bússola de volta para o nosso caminho, para o caminho do coração. Então, eu acredito muito que o céu e a astrologia podem ser um guia potente para isso. Então, a força dos eclipses são momentos, né, que a vida nos dá para, eita, vamos olhar para esse campo específico da sua vida, vamos expandir consciência, vamos realinhar as forças entre o interno e o externo, né, o céu e a terra. Vamos realinhar o que saiu do lugar. Então, é uma oportunidade que a vida nos dá de realinhamento, de reconexão com a nossa alma, com a nossa verdadeira identidade, de se reconectar com a sua essência. Então, essa energia fica por uns 6 meses. Não quer dizer que hoje, né, no dia do eclipse, vai acontecer coisas podem acontecer, uau, incríveis. Pode acontecer, mas não necessariamente. É uma força que vai, né, acontecendo e ela vai ter esse ápice no dia do eclipse, mas ela vai se organizando. Então, tem até 6 meses aí para você entender mudanças na sua vida. Esse eclipse, especificamente, é um eclipse lunar, ou seja, a Terra vai fazer uma sombra na Lua. Dessa forma, a Lua vai ficar como se fosse encoberta, certo? Não vai ser visível por um tempo. A Lua cheia vai ficar encoberta por essa sombra da Lua. É um eclipse que não vai ser visualizado totalmente no Brasil. Em alguns locais do Brasil, vai poder ser visto, mas de forma parcial, pela questão do horário, da geografia mesmo. E é um eclipse que acontece no eixo Virgem-Peixes. Quando eu falo, ele é um eclipse lunar, né? A lua cheia em Virgem, como eu falei, mas os signos, eles sempre trabalham com os opostos, certo? Complementares. Então, a gente sempre vai falar dos eixos. Virgem sempre vai estar atrelado a Peixes, que é seu oposto complementar. Isso também tem a ver com outra lei universal dessas 7 leis que eu falei de Hermes Trismegisto. Uma dessas leis fala sobre a polaridade, que nós somos seres que vivemos na polaridade, sombra e luz. Então, a gente sempre tem que considerar isso nesse aspecto também na astrologia. Então, quando a gente considera esse eclipse, né, ele vai ressaltar características do signo de Virgem, mas ele também vai ressaltar questões do signo de Peixes, no eixo. Pessoas do signo de Virgem e de Peixes podem sentir mais essa energia do eclipse, mas ela vai afetar todo mundo, essa energia afeta todas e todos. Porque todo mundo tem Peixes e Virgem no seu mapa astral. Vai ser diferente para cada pessoa, mas porque, né, existem os pormenores, a casa astrológica que você tem, esses signos, eu não vou entrar nesses detalhes, mas entender que essa energia ela acontece para todo mundo, mas pode ser que você, sendo Virgem e Peixe, sinta um pouco mais. Eu vou falar de mim um pouco, né, especificamente, sobre o último eclipse que a gente teve, que está relacionado a esse, que foi o eclipse do 21 de setembro de 2025. Ele foi um eclipse de lua nova em Virgem. Agora a gente tem lua cheia, ou seja, é uma outra fase nesse mesmo signo. Então, quase 6 meses depois desse eclipse, que foi em setembro do ano passado, a gente vai ter um segundo eclipse, agora com a lua cheia em Virgem, mas é nesse mesmo eixo. Virgem, Peixes. E aí, esse segundo eclipse que está acontecendo hoje, agora em março, ele tem uma relação sim com o último eclipse, sabe? Porque um eclipse de lua nova, ele tem uma energia diferente de um eclipse de lua cheia. A lua nova geralmente tem uma energia de plantar, de intencionar, de fazer crescer. A lua cheia, como eu falei inicialmente, é uma fase já de expansão, muitas vezes de colheita do que a gente plantou na fase anterior, na lua nova. Então, pode ser que esse momento na sua vida agora, você comece a observar, na verdade, e a colher algo que você plantou a partir lá de setembro do ano passado. Mesmo que você não soubesse que teve um eclipse e tal, mas você seguiu sua vida e pode ser que algo que você plantou, intencionou em setembro do ano passado, comece a se manifestar agora, nessa nova energia da lua cheia, desse eclipse em Virgem. De forma geral, é isso. Os eclipses eles vão estar conectados e a gente está nessa força desses eclipses nos signos de Virgem e Peixes desde o ano passado. Então, esse momento é um momento agora de expansão.
né, de colheita, muitas vezes, ou de clareza, do que não tem ficado claro. E no meu caso, como eu sou pisciana, eu de fato senti muito forte o último eclipse, que foi em setembro, né? O último que eu falo nesse eixo Virgem-Peixes. Nesse eclipse de lua nova, em setembro do ano passado, que foi em Virgem, eu senti um pouco, foi depois dele, na verdade, que questões internas que eu já vinha trabalhando se consolidaram e eu entendi que precisava tomar decisões. Então, por exemplo, a decisão que eu compartilhei no episódio 8, né, de deixar a medicina, veio logo depois da energia desse eclipse. Eu senti que tinha uma conexão, porque era um realinhamento, como eu disse, com o meu propósito de alma, com o caminho da minha alma, com a minha essência. E eu senti, já vinha sentindo antes do eclipse, que algumas mudanças precisavam acontecer, mas eu não me sentia segura o suficiente para fazer. Mas depois do eclipse veio uma força tão grande, tipo, é hora e ponto. E eu senti segurança, senti firmeza, senti que era para confiar. E então foi um realinhamento para mim nessa questão do trabalho. E uma outra coisa que aconteceu foi a decisão de me tornar mãe, que também era algo que eu vinha pensando, vinha trabalhando internamente, mas não havia decidido ainda. E depois desse eclipse muito forte, veio uma coisa de é a hora. Confesso que eu chamo isso de sincronicidades, tá? E que de fato esse eclipse sendo no eixo do meu signo, né? Virgem Peixe nesse eixo, me trouxe transformações profundas e realinhamentos importantes na minha vida. Decisões, né, que mudam minha vida de forma muito importante e muitas vezes drástica. Então, eu estou trazendo esse exemplo do que aconteceu comigo e que eu alinho e que eu conecto com a força do eclipse para vocês terem uma ideia, né? E que tudo isso não aconteceu no dia 21 de setembro, que foi o dia do eclipse passado. Não, tudo isso foi um produto trabalhado nesses últimos meses. E aí eu sinto que é muito especial eu retomar agora o podcast nessa lua cheia em Virgem, que é como se fosse um reset, um recomeço mesmo, esse renascimento que eu tanto falei nesse episódio para vocês, de aquilo que eu plantei lá na lua nova em Virgem, aquilo que eu precisei deixar para trás, e agora o que é que está renascendo a partir do novo, desse realinhamento, né? O que é que vai surgindo. E aí achei muito propício esse dia, e de ser uma lua cheia em Virgem. Então eu estou muito feliz e esperançosa de que isso de fato seja um portal, esse episódio e esse podcast seja um portal para novos caminhos, com muita consciência, com muita luz e muita prosperidade. Virgem é o único signo representado por uma mulher no zodíaco. Então, esse eclipse em especial também tem um quê dessa energia do feminino, sabe? De expansão da energia do feminino. Ela vem nessa força da lua cheia, porque a gente está precisando disso no mundo, né? De uma energia feminina para apaziguar, para acalmar, para trazer discernimento, né? Porque Virgem também é um signo de discernimento, é um signo de praticidade, de organização, ordem. Então, essa energia feminina, ela vem também para isso, para nós e para o mundo, porque estamos precisando. É um signo muito conectado com a Mãe Terra. Então, aterrar, ter contato com a natureza no dia do eclipse ou em outros dias, enfim, também é uma forma de se conectar com a energia de Virgem, com a energia da Mãe Terra, da natureza. Virgem é um signo também relacionado ao dom de servir generosamente as pessoas. E eu achei interessante, assim, porque em fevereiro tivemos um outro eclipse que foi em Aquário, e nós estamos ainda na alunação aquariana, ou seja, essa lua cheia é uma lua cheia que acontece na alunação de Aquário. Né? A lua nova foi em Aquário, então a gente chama que a lunação, que é o período entre uma lua nova e outra, é em Aquário, tá? Que é o signo em que a lua nova ocorreu. E o ápice da lunação, que é a lua cheia, está ocorrendo hoje no signo de Virgem. E aí eu achei interessante, né? Esses dois eclipses, porque a gente teve o eclipse em fevereiro, em Aquário, e agora esse eclipse em Virgem, que Virgem está relacionado a servir, e ele vai colocar o que? Ele expande e ele
traz no ápice essa coisa do servir coletivamente também, porque Aquário é um signo que fala muito sobre coletividade. Então a gente está num tempo de olhar para o coletivo, de não olhar só para as nossas necessidades, para as necessidades do mundo, das pessoas ao nosso redor. E esse eclipse, né, essa energia, ela vem expandir isso, essa consciência de servir e de se conectar com as pessoas, com o coletivo. E eu acho que o meu servir ao mundo tem muito a ver com essa energia de compartilhar coletivamente com as pessoas a minha história, minha forma de ver o mundo, as minhas reflexões, porque pode parecer pouco, mas isso ajuda outras pessoas a expandirem a consciência delas sobre si, sobre o mundo, sobre o que precisa, né? Sobre o que reverbera. Então, eu estou falando muita coisa nesse episódio e pode ser que pontualmente algumas coisas façam mais sentido para você, porque é o que precisa, porque é o que chega. E é isso que importa. Não sou eu que vou determinar aquilo que vai fazer sentido para você, mas é sua alma que vai se conectar, vai escutar. E, eita, isso aqui me chamou mais a atenção. Então é porque esse caminho faz mais sentido para mim. Então, Virgem tem essa coisa de colocar para o mundo e servir generosamente. E aí ela vem com essa energia também aquariana do coletivo. O que eu acho muito interessante, né? E que tem tudo a ver com esse retorno e com essa minha nova proposta de como eu posso servir ao mundo, como eu posso colocar o que eu quero colocar no mundo, compartilhar. E eu sinto que é através da minha voz. Através da minha voz é uma forma potente de fazer isso. Então, de forma geral, a energia de Virgem é tudo isso. É uma energia poderosa, né, feminina, de fertilidade também, né? Ela está relacionada à Mãe Terra. Então. E a lua cheia por si só tem uma relação com a fertilidade, com a nutrição. Então, esses aspectos se potencializam. Um perigo, né, uma sombra para quem tem forte, virgem, essa coisa de ser perfeccionista, querer tudo muito perfeito. E que não só quem é do signo de virgem, né? A gente está numa sociedade que trabalha muito nessa questão do perfeccionismo. Então, essa lua cheia, esse eclipse, toda essa energia vem lembrar pra gente se libertar desse perfeccionismo. Liberte-se do controle excessivo, de querer controlar tudo. Confie no mistério da vida. Acredite no mistério da vida. E quando a gente faz essa questão de confiar e acreditar do que a gente não vê, mas que a gente sente, do que a nossa alma sente, a gente está indo, aproveitando a energia do signo oposto à Virgem, que é Peixes. Virgem pode ser muito prático, muito racional, quando ele foge do seu signo oposto complementar, que é Peixes, que é esse signo da sensibilidade, do acreditar no mistério, na fé. Então, quando você se vê assim, muito racional, procure lembrar disso, do lado oposto, da fé, do acreditar no mistério da vida. Confie. Quantas coisas incríveis já não aconteceram na tua vida que você se perguntou, como assim? Eu não esperava, eu achava, né? Mas as coisas se movem. E acontece. Existe algo maior do que isso que a gente consegue ver e tocar. Era isso que eu queria deixar para vocês sobre a energia desse eclipse, desse dia especial. Aproveitem, façam o que vocês sentirem. Geralmente dizem que dia de eclipse não é um dia para fazer grandes rituais, é um dia para a gente ficar mais conosco, sentir o momento. Eu, pessoalmente, gosto de fazer meus rituais comigo mesma, né? Então, às vezes eu tomo um banho, tenho uma erva, tiro um oráculo para mim. Eu faço isso de forma individual, né? E nunca tive problema. Porque algumas pessoas se fazem, não é dia de fazer ritual. Eu sinto de fazer. Então, eu acho isso muito pessoal. De fato, eu acho, a energia do dia talvez não seja um dia para vocês estar coletivamente fazendo rituais. Mas se você sentir de acender uma vela, você sentir de botar um incenso, de fazer um banho, enfim, faça o que o seu coração manda. Por isso que eu digo, acredite na sua essência, não existem verdades absolutas. Então eu sempre escuto, né, as recomendações, o que as pessoas falam, mas eu gosto de fazer o que faz sentido para mim. E às vezes faz sentido para mim fazer sim um ritual, tá? Então sinta-se livre para fazer aquilo que o seu coração mandar, o que você se sente bem, sem medo, sem culpa. Vamos fluir. É isso. Tenham liberdade para confiar naquilo que o seu coração fala. Obrigada por chegarem até aqui comigo.
Quem quiser me acompanhar no Instagram é o @DaniCalacaMFC. Quem desejar receber avisos dos próximos episódios do podcast pelo WhatsApp, eu tenho uma comunidade que é a Ecos da Lua. Convido você a estar comigo nessa comunidade, uma comunidade silenciada, em que eu coloco avisos de eventos, podcast, newsletter, enfim, o que eu estou fazendo por lá. Todos os links, para você chegar a tudo isso que eu estou falando, estão na descrição do episódio. Se fez sentido para você, compartilha esse episódio com outra pessoa que você sentir de compartilhar. Vamos expandir as nossas vozes no mundo. Até breve. Prazer. Eu.